Boa noite a todos. Agradeço a presença de todas as pessoas que estão presentes aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, assistindo ao nosso primeiro evento da Liga Acadêmica de Farmacologia Integrada, da Unifaz FMP. A sigla na nossa liga é LAFIP. E nós estamos muito felizes do nosso primeiro evento e esperamos que todos vocês possam aproveitar ao máximo essa live. O tema da nossa live será vacinas contra a Covid-19, como elas agem no organismo. Essa live ela vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos começar com algumas dúvidas que algumas pessoas já mandaram para nós e também algumas pessoas da nossa diretoria montaram algumas dúvidas para a nossa palestrante. E conforme vocês forem assistindo a live, eu peço que vocês deixem as dúvidas de vocês no chat do Instagram ou do YouTube, onde vocês estiverem assistindo. Em nome da LAFIP, eu agradeço imensamente a palestrante por ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito gratos com a sua participação. A nossa palestrante é a doutora Janilza Souto. Ela é professora titular do Departamento de Microbiologia e Parasitologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é mestre e doutora em Imunologia Básica e aplicada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Ela é pós-doutora em Imunologia pela Universidade de Glasgow, na Escócia. Bom, a nossa transmissão ela será realizada tanto pelo canal do YouTube do professor coordenador Alain Lecar, como pelo Instagram da LAFIP. Com isso, a transmissão do Instagram, ela dura um determinado tempo e durante a live, provavelmente nós vamos precisar aqui reconectar a live do YouTube com a do Instagram. Então, peço para vocês, por gentileza, que aguardem alguns minutos caso isso aconteça. E nós deixaremos tanto o link da live do YouTube quanto do Instagram no chat das duas redes sociais. Bom, alguns avisos para quem está assistindo a nossa live. Aos acadêmicos de Medicina e Odontologia da Unifaz FMP, que farão a nossa prova de admissão desse ano, eles terão 10% do acréscimo na nota, caso preencham a lista de presença que será colocada no chat do YouTube, na descrição do vídeo do YouTube também, e no chat do Instagram. Não se esqueçam de preencher esse link de presença. Ele será aberto faltando 15 minutos ao final da live, e isso será avisado para quem tiver interesse em preencher essa lista de presença, e ficará aberto durante 30 minutos. Então, após os 30 minutos, você não vai conseguir mais preencher a lista de presença. Em relação aos certificados, nós só conseguiremos liberar caso as pessoas preencham esse link. E o certificado será de 2 horas. Bom, os links das redes sociais estarão na descrição do YouTube e no chat do Instagram. E também no chat que está sendo transmitido a nossa live. Nós da Liga Acadêmica de Farmacologia Integrada desejamos a todos um excelente evento que seja muito proveitoso. Agora eu passo a palavra para a nossa palestrante. Boa noite a todos, a todas que estão nos assistindo. Eu agradeço ao professor Alain Alencar, a Manuela e toda a equipe da LAFIP, né, dessa Liga de Farmacologia Integrada, pelo convite e a honra de estar fazendo a aula inaugural, né, na verdade, a aula não, né, essa live inaugural. E, assim, é um momento muito importante que a gente está vivendo no país, né, um momento no mundo, esse momento de pandemia, e um tema que eu acho que é de interesse de todos, né, falar sobre as vacinas que certamente irão nos tirar dessa pandemia. Então, eu fico muito feliz de estar aqui para esse nosso bate-papo, então aguardo que vocês enviem as dúvidas que vocês têm em relação à temática abordada essa noite. Bom, eu vou começar com a primeira dúvida da nossa palestrante. E, assim, quais seriam as vacinas contra a Covid-19 que atualmente elas estão em maior circulação? Bom, nós temos aí sendo já usadas, né, no mundo todo,
já algumas vacinas, né? Algumas delas bastante conhecidas aqui por nós, vacinas de diferentes plataformas, inclusive plataformas novas, que até então nunca tinham sido usadas, né? As vacinas de RNA, por exemplo. Vacina de vetor viral, já existia uma vacina de vetor viral para ebola, que ela já estava em uso, mas ela tomou uma dimensão gigantesca agora com a pandemia da Covid-19, e vacinas já velhas conhecidas nossas, como a vacina de vírus inativado. Então, essas são as plataformas de vacinas que nós temos. E aí, quais são as farmacêuticas envolvidas, que aí vem o nome das vacinas, né, devido às farmacêuticas que estão fazendo a produção dessas vacinas. Então, em relação às vacinas de RNA, né, nós temos aí as vacinas da Pfizer e da Moderna, a Pfizer bastante distribuída em vários países do mundo, a Moderna não tanto quanto as da Pfizer, né? Aqui no Brasil a gente tem a Pfizer, e a Moderna ela se restringe basicamente aos Estados Unidos e alguns países da Europa. A gente tem as vacinas de vetor viral, que também é uma plataforma que começou a ser conhecida pela grande parte da população devido à pandemia, mas já pela comunidade científica ela já era conhecida, né? E aí são as vacinas de Oxford, né? A vacina da Janssen, que são aplicadas aqui no Brasil. Também tem a vacina da Sputnik, né? Que ela está em negociação para ser aplicada aqui no Brasil. São vacinas de vetores virais. E tem uma vacina também da CanSino chinesa, que ela também usa vetor viral, né? Então, essas são as vacinas de vetores virais que já estão em uso, né, em diferentes países do mundo. Em relação a vírus inativado, nós temos a nossa Coronavac, né? A Coronavac é bastante usada em vários países do mundo, e a vacina que seria da Covaxin, ela também, né, que é a farmacêutica chinesa, que deu todo esse problema que a gente está acompanhando aí no Brasil, ela é uma vacina também de vírus inativado, né? Então, essas seriam as 3 plataformas, né, em uso, maior quantidade das vacinas usadas no mundo atualmente. Tem umas vacinas que já estão em fase final de teste de pedaços da proteína da espícula, né? Que a gente chama vacinas de subunidades proteicas. E essas vacinas a gente tem bastante esperança delas, que elas são vacinas muito boas, induzem uma resposta imunológica muito boa, e eu acredito que já já elas estarão liberadas para uso também. Então, no geral, essas são as vacinas, né, que estão em uso já na população em vários países do mundo. Deu para entender, num panorama geral, né, como é que está funcionando toda essa dinâmica das vacinas. Assim, dando um gancho nisso, quais que seriam as diferenças em relação à eficácia e também a forma de agir no corpo dessas vacinas que você citou, dessas principais? Ótimo, então vamos começar pelo final, né? Como é que essas vacinas vão agir no organismo, e depois eu falo da eficácia delas. Então, as vacinas, de uma maneira geral, elas têm um papel de quê? De estimular o sistema imunológico, né? De estimular nossas células, nossos linfócitos T e B, né? Que são as células do sistema imunológico que vão gerar memória imunológica. Então, nós temos 2 tipos de linfócitos, que são chamados linfócito T e o linfócito B, sendo o linfócito B a nossa célula produtora de anticorpos. E o linfócito T, ele ajuda o linfócito B a produzir anticorpo. Então, quem estiver me acompanhando deve estar vendo aqui um painel atrás de mim, que isso aqui são figurinhas de anticorpos, né? Nossos diferentes tipos de anticorpos. Meus alunos produziram esses modelos didáticos e eu trouxe lá da universidade e grudei aqui na parede para servir como meu painel, né, de parede. Então, esses linfócitos, quando a gente recebe uma vacina, eles serão estimulados por essa vacina, por ele reconhecer aquilo ali como estranho, porque a vacina ela mimetiza, né, o patógeno, o pedaço desses patógenos. Então, a vacina de vírus inativado já é uma velha conhecida nossa. A gente já usa várias vacinas de vírus inativado. Por exemplo, a vacina da gripe, né? É uma vacina que é de vírus inativado, a gente já usa ela há muito tempo, que é a vacina que a gente tem mais uso dela e todo ano a gente tem que tomar. Então, já é uma velha conhecida nossa, e é o vírus inteiro, né? Só que inativado, ele não vai se replicar no nosso organismo. Então, ele é injetado junto com uma substância que a gente chama de adjuvante. Essa substância, ela, pelo nome, ela já é bem, né? É um nome bem interessante que vai ajudar, né? Na capacidade da vacina estimular o sistema imunológico.
Então, o imunizante é o vírus inativado e junto com ele se administra a substância chamada adjuvante. Então, a Coronavac, ela é composta assim, o SARS-CoV-2 inativado e usa o que para inativar? Geralmente substâncias químicas ou físicas, né? Ultravioleta, por exemplo, ou algumas substâncias químicas como formol, entre outras, né? E aí inativa esse vírus, depois ele é testado em laboratório para ver se realmente ele está inativado. Quando comprova que ele está realmente inativado, aí faz a produção da vacina para, então, ser administrada na população. Então, existe um rigor muito grande na produção de vacina, né, que é o que garante a sua segurança. E aí, quando é administrada, ela vai estimular o sistema imunológico, eu vou explicar como é que isso acontece depois, e eu falo das eficácias também. Em relação às vacinas de vetor viral, né, as vacinas de vetor viral já eram vacina que já existia, no caso, para a ebola, né, mas assim, nem todo mundo tinha conhecimento disso. Quando se fala, as vacinas foram produzidas muito rápido, né? Realmente, produziu rápido, mas esse conhecimento científico para a produção das vacinas, ele já vem de longa data. Então, os vacinologistas, pessoas que trabalham com vacinas, já têm um conhecimento muito profundo. Então, quando a pandemia chegou, né, esses grupos com expertise em vacina, eles se debruçaram nas bancadas de seus laboratórios para fazer a produção dessas vacinas o mais rápido possível e conseguiram. Em tempo recorde, em menos de um ano, as vacinas estavam aí já sendo aplicadas no braço de vários cidadãos do mundo. E a gente acompanhou isso ao vivo, em tempo real, né? E nós, cientistas, acompanhamos a produção e o desenvolvimento dessas vacinas através dos artigos científicos que estavam sendo publicados. E aí, no caso da vacina de vetor viral, é um vetor, como o nome já diz, o vetor é uma estrutura que carrega o imunizante nele. Então, o vetor viral é um vírus, né? Eles usam vírus, pode ser uma bactéria também, mas no caso das vacinas que estão em uso, são vírus que podem ser vírus que fazem infecção em humanos ou não. Então, no caso da vacina de Oxford, eles usam vírus que causam infecção em macaco. Então, é muito bom você usar esse tipo de plataforma, porque o vírus ele não vai causar nada em humano, então é um vírus que ele é retirada a capacidade dele de se replicar, então é chamado vetor viral não replicante. Então, se trabalha em laboratório o gene desse vírus, tira a parte dele, que é a parte genética do vírus, que é capaz de se replicar, e insere, né, no genoma desse vírus, lá na parte do material genético dele, a sequência da proteína imunogênica do SARS-CoV-2, que é aquela proteína da espícula, né, que forma aqueles botõezinhos lá no SARS-CoV-2, que a gente chama de proteína spike ou a proteína da espícula. Então, esse vetor viral vai carregar a informação genética para estimular nossa célula a expressar a proteína da espícula do vírus. Então, é uma tecnologia fantástica. Sou realmente encantada com essa tecnologia. Quando a vacina é injetada, esse vetor viral, né, que geralmente é adenovírus, então tem um adenovírus de macaco, que é usado na vacina de Oxford, e adenovírus de humano, que são usados, por exemplo, na vacina da Janssen, na vacina da Sputnik, na vacina da CanSino. A única dessas vacinas que usa vetor viral não recombinante de macaco, né, de símios, é a vacina de Oxford. E esses vetores virais têm receptores na nossa célula, que ele liga, quando é injetado aqui no nosso braço, ele entra na nossa célula e ele vai estimular a nossa célula, através desse material genético dele, vai estimular a nossa célula a expressar a proteína da spike. E nossa célula faz isso muito bem, e aí nós estimulamos dessa forma o sistema imunológico a produzir resposta de célula T e de célula B, no caso da célula B, com a produção de anticorpo. E no linfócito T, prepara esse linfócito T para ativar uma célula que mata a célula infectada por vírus. Se porventura a gente entrar em contato com o vírus, se infectar, esse linfócito está pronto para combater. Então, essas são as vacinas de vetores virais. Elas funcionam dessa forma, né? E no caso da vacina de RNA, a gente já recebe uma gotinha de gordura com RNA sintético dentro. Esse RNA é um RNA mensageiro. Ele carrega a mensagem para estimular a nossa célula a produzir a proteína da spike e expressar essa proteína. Então, é muito parecido com a tecnologia da vacina de vetor viral. A diferença é que não usa um vetor viral. Já dá a bolinha lá, o que a gente chama lipossomo, que é uma bolinha de gordura, um RNA ali dentro daquela bolinha de gordura, e aí, quando injeta, como é uma bolinha de gordura, ela adere à nossa membrana e ela entra, né? Ela se liga na nossa membrana e o RNA, então, é inserido no nosso citosol. E ali no citosol, esse RNA vai se ligar no ribossomo, né? Que é um RNA mensageiro, então ele faz todo aquele caminho para se ligar
ribossomo, e o ribossomo, então, lê. O ribossomo é como se fosse um leitor de carta, e o RNA seria o carteiro, né? Está entregando a carta para o leitor de carta. E aí ele lê aquele RNA e faz, então, a produção da proteína da spike, e aí nossas células irão expressar. Então, usa toda a maquinaria da nossa célula para fazer isso, para trabalhar a favor dessas tecnologias, para as nossas células expressarem essas proteínas, e aí o sistema imunológico enxerga isso e fala, essa proteína não é daqui, não. Ela é estranha. Aí eles começam, então, os linfócitos começam a ser estimulados, né? Então, essa é a tecnologia do RNA, né? Então, é dessa forma que nossas células serão estimuladas. São as 3 plataformas de vacina que nós temos atualmente, né? E no caso do vírus inativado, é o vírus inteiro, né, que está inativado, ele não se replica nada. Aí, quando injeta lá o sistema imunológico, as células do sistema imunológico capturam aquele vírus, quebra ele em pedacinhos e mostra para o sistema imunológico. Fala, olha, tem um negócio aqui estranho. Aí o sistema imunológico realmente esse negócio não é daqui não, ele é estranho. Aí faz toda a resposta imunológica, né, com a ativação dos linfócitos que eu já falei para vocês. Então, a forma de entrega, né, do imunizante é diferente, mas quando faz a estimulação do sistema imunológico, vai acionar esses 2 braços da resposta imunológica que eu falei para vocês. A resposta de linfócitos T e a resposta de linfócitos B, que a gente chama resposta celular e resposta humoral. Por que humoral? Porque o linfócito B secreta esses anticorpos e eles vão para os fluidos corporais, né, sangue, linfa, enfim. E no passado, esses fluidos corporais eram chamados humores. Por isso que a gente chama a resposta imunológica humoral, certo? E aí a primeira parte da pergunta é como é a eficácia dessas vacinas. Então, no momento, a gente não fala mais de eficácia de vacina quando a vacina já está sendo aplicada na população. A gente fala de efetividade de vacina na população, que é o quê? Fazer o papel dela, né? Então, quando os trabalhos começaram a sair, que são os trabalhos de fase 1, 2 e 3, na fase 3, as farmacêuticas mostram, né, a eficácia, que é o quê? Eles estudam numa população muito grande, o efeito da vacina, né, o teste da vacina, eles têm o grupo teste e o grupo placebo. Aí, depois de um tempo que essa vacina já foi aplicada, os grupos ali vivendo sua vida normalmente, entrando em contato com o vírus, fase 3 é ideal que aconteça em lugar onde a pandemia está acontecendo de uma maneira muito forte. Então, o Brasil é um país muito bom para você fazer teste de vacina, porque nossa média diária de casos aqui passa dos 1.000, né? Vocês acompanham isso diariamente, a gente tem uma média de morte, na verdade, né? Muito alta também, de casos muito alta, então a gente está aí com mais de 1.000 casos ainda por dia, as pessoas achando que essa pandemia acabou. Então, o Brasil realmente tem uma quantidade de casos ainda extremamente alta e preocupante. E aí, essa população está com esse imunizante e ela vai ser testada. E depois que atinge uma quantidade X, cada grupo define, né, eles abrem o protocolo. Aí vem quem foi vacinado e quem recebeu o placebo, quantas dessas pessoas se infectou e fez a forma da doença ou leve, ou foi hospitalizado, então eles veem vários parâmetros. E aí eles olham, a pessoa que, o grupo que estava lá imunizado, né, 50% adoeceu, o outro 50% adoeceu. Então, metade adoeceu, metade adoeceu. Então, a eficácia dessa vacina é 50%, que é o que aconteceu com a Coronavac, né? Que ela ficou ali no limiar de eficácia, né, que é permitida pela OMS. Ótimo. Já a Pfizer deu 95%, a Oxford, ela deu ali em torno de 70%, 67% por aí, 70%, né, foi a eficácia dela. Beleza. A Janssen também ficou aí girando em 62%, né, que é outra vacina que a gente usa aqui no Brasil. Então, quando a gente foi para a vida real, agora que as vacinas estão sendo aplicadas, a gente tem a efetividade dela. Acabou de ser publicado um trabalho, né, sobre o pessoal do Chile usando a Coronavac. A efetividade lá mostra que a Coronavac, ela sobe ali para 80%, em torno de 80% a efetividade dela, né? Diminuindo casos de internação e óbito, que é a coisa mais importante da vacina. É você evitar que a pessoa faça a forma grave, se hospitalize e faça a forma grave da doença. Por quê? Nenhuma vacina é 100% eficaz, e nesse modelo dificilmente vai evitar a infecção. A pessoa pode se infectar e transmitir para outras pessoas, mas não faz a forma grave da doença. Normalmente faz uma doença leve, moderada, sem precisar de hospitalização, que é isso que a vacina garante. A pessoa não precisar de hospitalização e mesmo se precisar não vai fazer a forma grave. Por quê? Porque o sistema imunológico segura isso e evita que a pessoa faça essas formas. Então,
Em relação à efetividade das vacinas, em mundo real, elas são muito parecidas. Gira aí em torno de 80% a 90% para todas elas. Ótimo. Aproveitando, né, você já fez essa explicação geral de como as vacinas funcionam, a questão da imunidade. As pessoas mandaram aqui no chat perguntando sobre essa questão. Supondo que uma pessoa tenha contraído a Covid-19, quanto tempo depois que ela pode tomar a vacina? Certo. Então, se a pessoa se infectou, né, com sintoma de Covid, foi detectado que ela é Covid positiva, ela espera aí 1 mês após o início dos sintomas, não é após o diagnóstico, não. Começou o sintoma hoje, conta 30 dias a partir de hoje para você poder fazer a sua vacinação. Entendi. E tinham já feito uma pergunta, né, para saber assim, a questão dos anticorpos neutralizantes. Vale a pena essa questão de fazer 15 dias, após 15 dias, né, fazer esse teste após tomar a segunda dose da vacina? Olha, eu devolvo com uma pergunta. Quantas vezes você tomou vacina e fez dosagem de anticorpo? Se você me responder isso, aí eu falo para você fazer. Ninguém nunca dosou anticorpo depois que tomou vacina, certo? Então, com essa coisa da Covid, aí está chovendo disso aí, para quê? Para você gastar dinheiro e dar dinheiro ao laboratório. Então, a gente não orienta fazer isso, por quê? Tem algumas situações. Você pode não produzir, não fazer uma boa resposta de anticorpo. Esse anticorpo não aparecer, mas você faz uma boa resposta celular e você está protegido. Você pode demorar, 15 dias é um tempo péssimo para dosar anticorpo, primeira coisa, certo? Então, qual é o seu tempo ótimo? Ninguém sabe. Isso varia de paciente para paciente. Aí você vai ficar semana a semana, depois de 15 dias dosando, haja dinheiro para você fazer isso, viu? Você não sabe qual vai ser seu tempo ótimo. Tem trabalhos publicados mostrando que tem pessoas que após a vacina, com 1 mês, faz uma ótima produção. Tem gente que vai fazer só depois de 5 meses uma boa produção de anticorpo. Quem vai garantir qual é o seu tempo ótimo? Ninguém. Então, você pode dosar aí depois de 1 mês e se o anticorpo não aparecer, mas ele aparece dali a 2 meses, a 3 meses, entende? Você vai ter um pico aí de produção. Isso não quer dizer, se você não tem anticorpo, que você não respondeu à vacina. Então, é falácia e das grandes, especialmente você vê profissionais da área da saúde fazerem vídeos e esses vídeos ficarem viralizando, dizendo, olha, eu fiz aqui meu exame, como tem uns vídeos circulando aí, e não deu IgG. Esse profissional deve voltar para a sala de aula e fazer imunologia, porque nem sempre a gente tem essa subida do anticorpo, e outra, nem sempre os exames fazem essa detecção. Por quê? Você pode ter uma produção de anticorpo, especialmente quando você faz uma vacina tipo a Coronavac, que é o vírus inteiro, você pode produzir para diferentes partes dele. E aí aquele exame não pega aquele anticorpo que você produziu. A gente tem anticorpo neutralizante, tem, que é importante, ótimo. Mas a gente tem outros anticorpos também que fazem uma resposta interessante, faz a que a gente chama de ADCC, que é ativação de célula, como neutrófilo, como célula NK, como macrófago, que faz a ponte de ativação com células da imunidade inata. Eles são bastante eficientes também no controle de patógenos. Então, e reforçando, não é só resposta de anticorpo que a gente faz resposta de célula também. E não tem como, num laboratório clínico desses diagnósticos, fazer essa análise. A gente só faz isso em laboratório de pesquisa, porque são exames extremamente caros. Então, eu volto para aquela pergunta do anterior. Quantas vezes você foi fazer dosagem de anticorpo quando tomou vacina aí na sua vida pregressa? Faça sempre essa pergunta antes de se aventurar a fazer dosagem. E ressalto, viu? Aos alunos que estão aqui, que são alunos da área de medicina e da área da saúde. Por favor, não passem vergonha no futuro fazendo esse tipo de vídeo, dizendo que você não positivou para IgG, quer dizer que você não está vacinado. Isso é uma vergonha alheia gigantesca. A impressão que dá para mim, que sou professora de imunologia, é que esse cara não sabe absolutamente nada de imunologia e eu nunca iria me consultar com esse médico. Essa pergunta é muito relevante, porque nós escutamos o tempo todo isso, né? Ah, é necessário fazer, mas exatamente o que você explicou. Exatamente o que você falou. Não tem a menor necessidade de você fazer isso. Outra coisa, Manu, a prova de que a vacina é eficaz
olha a quantidade de redução de casos. Depois que a vacina entrou, a gente está tendo uma queda drástica no número de casos, apesar da gente ainda ter muito caso, porque a gente tem uma parcela da população ainda não vacinada. A gente só está com em torno de 20% da nossa população vacinada com 2 doses. Agora, olha os países que já estão com a vacinação muito mais avançada. A queda é drástica na quantidade de casos, de infecção, de internação e de morte. Mostrando o quê? A efetividade da vacina. Isso sim é o que a gente tem que olhar. E não, a gente não tem que olhar para o nosso umbigo, não é um olhar individual, não. Eu tenho que ver o que é que está acontecendo no meu entorno, o que é que está acontecendo no meu país, se realmente já está vacinando os grupos que já foram vacinados, a população idosa e a população, os trabalhadores de saúde. Veja como é que está a incidência de casos nessa população, reduziu drasticamente. Então, esse é o papel da vacina. Agora, se você está ou não com anticorpo, se você vir perguntar para mim, professora de imunologia, isso para mim não quer dizer nada. Eu já recebi exames, a pessoa perguntar, o que é que você acha disso? Eu respondi, nada. Para mim não representa nada. Qual o parâmetro? Você está comparando com o quê? Seu nível de anticorpo está alto, mas qual o parâmetro? É em relação a quê que você está vendo isso? Entende? Sim, exatamente o que você falou. Não tem. Não tem por que fazer isso. Bom, aproveitando esse gancho, perguntaram algumas questões sobre as variantes. Se essas novas variantes da Covid-19 elas poderiam infectar as pessoas que já estão vacinadas. E também se os diferentes mecanismos, né, dessas vacinas de RNA, né, vetores virais, elas podem contribuir para as variantes do coronavírus. Em relação às variantes, o que a gente já tem é que há necessidade das 2 doses da vacina para fazer uma boa proteção, né? As variantes, no caso, a Delta, né, e a Alfa, que ela já tinha chegado antes, não, assim, já surgiu antes da variante Delta, que são 2 variantes de preocupação, né, que a gente chama de VOX. A gente tem as variantes, né, que não são de tanta preocupação, mas que ficam em investigação, que são chamadas variantes de interesse, chamada de VOIS, e tem as variantes de preocupação chamadas de VOX, que o C é de concern, vem de inglês, né? E aí, essas variantes de preocupação internacional, né, segundo os dados da OMS, a gente tem 2 aí que uma dose só da vacina não é tão eficaz quanto para as outras variantes, né? Que é a variante Delta, que ela já está aqui no Brasil, avançando, e ela tem uma alta taxa de transmissibilidade, que é muito preocupante. Daí a necessidade de se fazer as 2 doses. Então, para outras variantes, como, por exemplo, a nossa P1, a variante original, que é a nossa P1, é a gama, né? Então, para essas variantes, que eu falei para vocês, a Delta e a Alfa, que a Alfa é a que se originou lá na África, elas têm uma capacidade de driblar aí a vacina com uma dose só, mas com 2 doses, a eficácia da vacina baixa um pouco, mas ainda é eficiente para controlar essas variantes. Então, tem vários trabalhos já saindo, bem recentes agora, do começo de julho, do final de junho, trabalhos na Cell, trabalhos na Nature, excelentes, muito bem conduzidos, mostrando que uma dose não consegue segurar muito bem, né? A eficácia, por exemplo, da Pfizer, que eles testaram, cai lá com uma dose para as outras, ela é em torno de 70% por aí, ela cai para 30% com a Delta, né? Eles pegam o quê? Imuniza a pessoa, depois do tempo lá de imunização, que isso varia de vacina para vacina, eles pegam, tiram o sangue da pessoa e faz teste de neutralização em laboratório. E veem, né, que se tem a capacidade ou não de neutralizar o vírus. E aí eles mostram que ela perde com uma dose só, mas é necessário as 2 doses, e aí as 2 doses conseguem segurar a variante Delta, né, que é a variante que está mais preocupando a gente no momento, que ela está entrando aqui para o Brasil e avançando aí em algumas cidades. A gente acredita que ela já se espalhou bastante, porque nós temos um problema de falta de vigilância genômica no Brasil muito grande. O Reino Unido, por exemplo, é um dos países que mais faz a vigilância genômica, por isso que lá eles detectaram muito cedo a Delta, já começaram a fazer várias medidas. Hoje, 95% dos casos no Reino Unido é causado pela Delta, né? E aí as vacinas, elas fazem isso, e inclusive já tem formulação nova de vacina para frear as variantes, como a africana. Essa variante africana, que é a alfa, ela ainda tem um poder maior de driblar as vacinas.
né? Mas ela não se espalhou tanto, mas mesmo assim, o grupo de Oxford já está em teste, né, uma vacina, colocando a região, né, na composição dela, a variante africana, né, a composição que fez a alteração, né, a sequência da espícula com essa alteração. Já para falar, já está em teste, inclusive o Brasil vai ser um país que eles vão fazer o teste dessa vacina. Não sei se eu respondi tudo, Manuela. Respondeu sim. É até bom porque eu estava com bastante dúvida em relação a essa questão das variantes, né? Porque conforme nós vamos estudando e vendo essas questões e vendo como é que está sendo em cada país, né? É bom Isso. saber para ter essa noção de como E um vai detalhe, funcionar. viu? Um detalhe em relação a essas variantes. Esses estudos também têm mostrado, por exemplo, que pessoas que já foram infectadas aqui no Brasil com a variante P1, por exemplo, a gama, essas pessoas não estão protegidas contra a Delta. O anticorpo que a pessoa produziu contra a P1 não neutraliza a Delta. Ele é 11 vezes menos potente para neutralizar a Delta do que a variante normal, do que o anticorpo produzido e a neutralização contra a própria P1. Então, tanto a Delta como a Alfa. Então, o poder de neutralização dos anticorpos produzidos contra outras variantes, contra elas, é muito baixo. E aí, esse foi um artigo publicado recentemente na Cell, um artigo muito bonito, e eles chamam a atenção, né, que realmente as pessoas que foram infectadas correm um risco de reinfecção pela Delta, no caso aqui do Brasil, né, as pessoas que já tiveram infecção pela Gama, que é a P1, podem ser reinfectados pela Delta. Entendi, nossa, muito interessante. Também muito importante saber disso, né? Daí a necessidade da gente continuar, né, com as medidas não farmacológicas de proteção. O que tem nos preocupado bastante é essa liberação que está começando a acontecer no Brasil, com um baixíssimo percentual de pessoas vacinadas. Outros países que começaram a fazer liberação com um percentual de vacinados muito mais alto que o que a gente tem hoje no Brasil. Né? E o Brasil já fazendo aí vários testes para grandes eventos, isso é muito preocupante. Recentemente, o Japão tem detectado um aumento muito grande de infecção, inclusive com a Delta lá, com a Olimpíada acontecendo lá. Esse pessoal todo vai voltar para os seus países depois. Né? Isso é uma preocupação muito grande de o que é que vai acontecer depois dessa Olimpíada em relação ao avanço de não só da Delta, como de outras variantes que podem surgir aí, né, desse evento. E aproveitando isso que você falou, até colocar uma pergunta sobre isso, sobre essa questão dos Estados Unidos, por essa questão, a vacina ser eficaz, ter todas essas questões que você falou, e mesmo assim os Estados Unidos voltarem com protocolos de máscara novamente. Isso, não só Estados Unidos, como Israel, né? Israel é o país que está mais avançado em vacinação e eles estão começando a dar um passo atrás em relação a algumas liberações. Né? Por exemplo, o uso de máscara, começando a voltar a usar máscara, recomendar, né, o uso de máscara em lugares fechados. Que quando eles começaram a liberar isso, muitos cientistas foram totalmente contrários. Eu sou uma pessoa totalmente contrária à liberação de máscara, assim, muito cedo. Sem esperar para ver o que é que realmente vai acontecer, né? Então, é muito precoce, a gente está no estado de pandemia, pessoas circulando de um país para outro, mesmo com controle de fronteira, mas a gente nem toda a população do mundo, vamos dizer assim, a gente não tem um percentual muito grande da população do mundo vacinada. Isso é muito preocupante, porque a pandemia está aí, não adianta um país estar 100% vacinado, não adianta só, porque se os vizinhos dele não tiverem, é a mesma coisa de nós internamente. Não adianta um Estado estar 100% imunizado, vou liberar tudo. Não, não pode. Todo país tem que estar, assim como todo mundo tem que estar. A gente tem que atingir uma meta mundial de 70% de vacinados. Para a gente começar realmente, para a gente ter realmente o controle dessa pandemia. Senão a gente não vai ter. Vai ficar sempre aparecendo variante, né, no país, explode no outro país e isso se dissemina pelo restante do mundo. Sim. Algumas pessoas perguntaram aqui sobre a questão que uma pessoa, né, que é conhecida, tem assim, um grande medo da questão das vacinas de RNA mensageiro, caso elas causem algum tipo de alteração na fertilidade.
E aí perguntaram se existe alguma evidência científica sobre realmente esse efeito colateral que está associado a esse tipo de vacina. Não, isso é totalmente fake news, gente. Isso é RNA sintético, que não tem, Eu lembro, já imaginei. não tem interferência nenhuma no nosso genoma. O RNA fica todo no citosol da célula. Só teria algum efeito se fosse entrar no DNA e fazer alguma coisa, mas não faz absolutamente nada. Isso é uma das mais variadas fake news que fica rolando aí na internet, né? Então, assim, sempre oriento meus alunos, né? Quando receber uma fake news, fazer pesquisa em sites científicos seguros, ou entrar em contato com um profissional que eles realmente confiem, um professor, para tirar dúvida, porque não tem o menor sentido. Quem conhece bioquímica e sabe o funcionamento da célula, sabe que isso não é passível. Inclusive, isso se origina muitas vezes de profissionais da saúde, viu? Que são, ou faz isso de maneira intencional, sabendo que não é verdade, para deixar a população temerosa e contrária à vacina, ou por pura ignorância desse profissional da saúde, né? Então, o que é bastante preocupante. Então, assim, não tem nenhum estudo, né, sequer apontando para essa possibilidade, e quando a gente conhece um pouquinho de bioquímica, sabe que a possibilidade disso acontecer realmente não existe. Lendo a pergunta, já foi me gerando várias questões, né? Fiquei um pouco pensativa nisso, se realmente isso poderia acontecer, né? Porque conforme vai lendo as coisas, realmente não tem como isso acontecer. Sempre quando os alunos vêm com essa pergunta, eu vou para perguntar para eles, vamos pensar na bioquímica. Aí me responda você se isso é possível. Sim. Bom, vou passar para a próxima pergunta, que seria: a primeira dose e a segunda dose da vacina possuem as mesmas substâncias ou são apenas Possuem. para um reforço imunológico? Não, elas são exatamente iguais. É o mesmo imunizante, não muda. É o mesmo imunizante. Sim. Perguntaram se a senhora acredita que a imunização, essa questão da imunização da Covid-19 vai ter que entrar no calendário vacinal anualmente, assim como a da influenza. Eu acredito que sim, mas não por tempo indeterminado, porque os coronavírus, eles não têm um perfil de vírus como a influenza, que tem uma taxa de mutação anual. Esse coronavírus, ele está fazendo essas taxas de mutação e produzindo variantes, porque a gente não está com a população totalmente vacinada. E eu acredito que quando isso acontecer, esse vírus vai perder força e ele não vai durar muito tempo entre nós, não. Muita gente fala, não, que acredita que vai virar uma doença crônica, quer dizer, aliás, uma virose permanente. Eu tenho minhas dúvidas se isso realmente vai acontecer, né, por uma característica dos coronavírus. Mas, pelo menos pelos próximos anos, eu acredito que sim, que a gente vai ter que fazer, né, o uso anual dessa vacinação. Certo. E perguntaram também a questão das vacinas. Por que elas possuem tantas reações adversas? Certo. Toda vacina possui, não são tantas assim, né? Mas toda vacina possui reação adversa, né? Por quê? Porque dentro dela tem aquelas substâncias que eu falei chamada adjuvante. A reação adversa da vacina não é para o imunizante, é para a substância que ajuda a vacina a se tornar mais potente, a provocar melhor o sistema imunológico, que são os adjuvantes. Eles fazem resposta inflamatória. Daí o efeito adverso que a gente sente, como dor no corpo, mal-estar, como se a gente estivesse doente. E o que faz a gente ter essa sensação de que está doente é a resposta inflamatória, que é puramente imunidade inata. Então, quando a gente injeta nessa substância aqui no braço, as células da imunidade que estão aqui, macrófagos, células dendríticas, elas são provocadas e elas começam a produzir muita citocina inflamatória. Então, quem é aí da área da saúde, já fez imunologia, conhece essas citocinas. TNF, interleucina 1, interleucina 6. E essas citocinas, elas caem na nossa circulação, elas agem de maneira sistêmica, e aí elas vão provocar a estimulação de outros mediadores que fazem a gente ter dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar, às vezes febre, além da dor local. Então, isso é comum para todas as vacinas. Então, não é só para essa. Então, porque geralmente a gente toma vacina quando a gente é criança, né? A maior parte das nossas vacinas. Então, quem é mãe e pai sabe muito bem disso. Sempre que leva o bebê, a criança para vacinar, a criança fica ali 1, 2 dias enjoadinho, choroso, com febre, né?
bem como bastante mal-estar. A mesma coisa acontece com a gente que é adulto, né? Nós temos várias vacinas que nós tomamos também quando a gente é adolescente, jovem e na vida adulta. Então, tem que estar sempre atento ao nosso calendário vacinal, certo? E todas essas vacinas, elas podem fazer efeito adverso. Isso varia de pessoa para pessoa. E é uma característica genética das pessoas. Isso não é todo mundo que faz. Tem gente que toma a vacina de Oxford, que é uma que dá mais efeito adverso, por conta do vetor viral, né? Exatamente, Oxford é uma das que mais causa. Por quê? Porque ela tem um vetor viral. E o vetor viral, que carrega a informação genética do SARS-CoV-2, ele já se apresenta estranho para o sistema imunológico. Quando injeta aqui, as células da imunidade inata já, vírus, ela já fica enlouquecida, né? Aí começa a produzir um monte de citocina inflamatória, ela fica doidinha, entende? Porque o próprio vetor viral funciona como adjuvante, entende? E aí por isso que muita gente passa mal, fica bem ruimzinho, sente dor no corpo, mal-estar, muita gente tem até diarreia, né? Então isso é pode acontecer. E essas de vetor viral, elas são uma das que mais fazem esses efeitos adversos. Mas tudo isso está nos estudos dela de fase 3, é tudo apontado lá. Então, às vezes as pessoas ligam para mim, olha, eu estou sentindo isso, isso, isso. Eu digo, isso aqui você também está sentindo, isso aqui está faltando ainda algumas coisas aí você sentir. Não, isso eu não estou sentindo. Então, a dipirona aí vai e resolve. Olha, gente, não faz automedicação, tá? Então, isso é só uma orientação farmacêutica que eu posso fazer. É verdade. Bom, passando para a próxima, seria se é necessário esperar 15 dias após ter tomado a vacina da gripe para tomar a vacina contra a Covid-19. Sim, é necessário. Não tem estudo mostrando a associação das duas, né? Se pode tomar junto. Então, aqui no Brasil, a gente adota esse protocolo. Tomou uma vacina, espera 15 dias para tomar outra. Se tomou a da gripe, espera 15 dias para tomar a da Covid. Se tomou a da Covid, espera 15 dias. Por que esses 15 dias? 15 dias é a curva da resposta imunológica. A resposta imunológica ela sempre responde numa parábola, tá? Então, 15 dias você faz o pico e depois começa a descer, certo? Então, espera aí esses 15 dias que você está estimulando, essa vacina está estimulando seu sistema imunológico. Aí, quando passa esse tempo, começa a decrescer nessa curva, fazendo as células de memória. Aí, nesse ponto, você já pode receber um outro imunizante para fazer uma nova estimulação, uma nova onda de resposta imunológica contra outro agente. Sim, isso foi muito bom você ter falado, porque quando a campanha de vacinação da gripe começou, estava ao mesmo tempo com a vacinação da Covid, para Isso. determinadas idades. Então, acho que as pessoas ficaram muito na dúvida com isso, como que elas poderiam tomar. Então, isso foi muito bom para Exatamente, esclarecer. exatamente. Tem essa dúvida, então, e assim, teve muito esclarecimento, né? Assim, os profissionais da saúde foram muito para a TV para explicar. Eu dei muita entrevista sobre isso. No nosso Instagram, a gente colocou muita postagem para esclarecer a população, porque é importante, porque a gente, infelizmente, está com um governo que não faz uma campanha, né, da vacinação, uma campanha de divulgação eficiente. E, infelizmente, a gente está num momento muito crítico no país e que era para ter muita informação na TV, na rádio, infelizmente não tem. A gente que está fazendo esse papel, né? Os veículos de comunicação sozinhos e a gente das universidades, através dos nossos sites, Instagrams, estamos fazendo esse papel que o governo deveria estar fazendo de forma muito intensa e não está fazendo. E deveria ser algo tão necessário agora nesse momento, né? Exatamente. O Brasil foi sempre um país que sempre fez muita campanha de vacinação. A gente, sempre viu o Zé Gotinha na TV, né, fazendo as campanhas de vacinação, olha, vacina para isso, vacina para aquilo. De uns anos para cá, a gente não vê mais absolutamente nada. A gente está vendo casos de sarampo, né, surtos de sarampo no Brasil. O Brasil ganhou o selo de país livre do sarampo em 2016. Perdeu esse selo em 2019. Por quê? Porque não cumpriu a meta de vacinação, puramente por falta de engajamento das políticas de saúde pública, né, das campanhas de vacinação, de chamar a população para vacinar. E agora, com a pandemia, também as pessoas com medo, né, de sair para vacinar, isso tem caído ainda mais essa adesão, inclusive para a vacina da gripe. Né? Ano passado, temos meta, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, nós fomos o terceiro estado do Nordeste que mais vacinou. E esse ano a gente está abaixo da meta, muito abaixo da meta. Isso se reflete em todos os outros estados do Brasil. Sim, eu percebi isso também, assim, no ciclo de familiar, ciclo de amigos, as pessoas com muito receio de saírem para vacinação. Só que o que a gente sempre ressalta, é melhor você ficar vacinado
e protegido do que ficar esperando, né? Exato, Ah, será que eu exato. vou? Será que eu não vou? Se a pessoa tiver cuidado em fazer um uso de máscara bem feito, uma máscara que se adapte bem ao seu rosto, lhe proteja, você tem segurança daquela máscara realmente está bem adaptada, você faz um distanciamento físico e faz o uso de higienizadores de mão, no caso o álcool gel, isso já ajuda muito, são chamadas de medidas não farmacológicas, porque aí você não precisa ficar trancado dentro de casa, você pode sair, você pode ir no posto, você pode ir no médico, no supermercado. Então, ninguém deixou de ir no supermercado com a pandemia, né? Quer dizer, muita gente deixou, ficou comprando em casa, mas a gente acabou indo no supermercado, muita gente, e nem por isso pegou Covid. Mas, por exemplo, até agora eu não peguei Covid. E olha que eu trabalho com paciente Covid, né, trabalhando com amostra, fazer análise, tudo isso, vou para o hospital, vou para a UTI, mas, assim, o cuidado extremo, né? Então, tem esse diferencial. Sim. Bom, perguntaram aqui sobre o que você pode falar acerca da vacina Quimera, que está sendo desenvolvida no Brasil. Quimera? Eu não conheço essa vacina Quimera. Aqui no Brasil, a gente tem a Clover, que está sendo né, testada. Pergunta qual é a farmacêutica. Se a pessoa puder falar qual é a farmacêutica, eu realmente não estou com conhecimento dessa vacina, não. Né, a gente está... Se você puder colocar no chat, por favor. Realmente eu não tenho conhecimento dessa vacina que está sendo testada no Brasil. Eu não acompanhei essa vacina, não. A Clover, que ela está sendo testada, que é uma vacina de subunidade proteica, né? Uma vacina muito interessante, o dado dela é muito interessante, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, está sendo testada. Aí agora tem a nova modalidade da vacina da AstraZeneca, que a Anvisa já aprovou, né? Tem da Sanofi, tem uma da GSK, eu sei que está sendo testada, que também é de subunidade, mas essa quimera realmente eu não conheço. Tem umas anotações aqui das vacinas que estão em teste, eu vou ver se eu acho aqui, mas essa quimera, se a pessoa puder passar para mim a informação, porque para mim realmente eu desconheço. Até colocaram aqui no chat, para mim não conhece. Ah, mas então as que eu vou ver se depois a pessoa vai responder. A pessoa pode dar uma pesquisada aí. Ó, as que tem são essas aqui, ó. As que estão, isso aí eu peguei no site da Anvisa, tá? A da Sanofi é de RNA mensageiro, a da GSK, que é a GlaxoSmithKline, né? Ela é de vetor viral, como é que fala? Partícula tipo vírus, que chama VLP, é similar de HPV, né? É um vírus oco, vazio, sem nada, onde eles colocam pedaços da proteína da espícula, por exemplo. A Clover, que é essa que eu acabei de falar. A Covaxin, que pediu autorização, mas a Anvisa, com essa confusão toda da Covaxin, que é de vírus inativado, a Anvisa acabou não permitindo, e são essas as que tem. São 4 vacinas, seriam 4, na verdade agora tem 3, né? Aí tem a Butanvac, não vamos esquecer, nossa Butanvac, né? E tem a Versamune, que são 2 vacinas que estão sendo produzidas no Brasil. Essas são as que eu tenho conhecimento. Foi a última vez que eu anotei isso aqui, eu nem lembro qual foi a data, que eu não anotei a data, mas foi quando estava com essa história aí, né, quando a Pfizer não, quando a AstraZeneca fez a solicitação para fazer o teste, né, dessa nova vacina dela, aí eu entrei na Anvisa para ver como era o modelo, aí tinha as outras vacinas e eu fiz essa anotação. Colocaram aqui dizendo que é uma vacina de um estudo que ainda está sendo feito na UFMG. Ah, não, aí eu não conheço. Não, aqui, aí são as vacinas que estão começando a ser... Aqui no Brasil tem 17 vacinas. Aí realmente eu vou ficar em débito. São muitas. Ainda é fase pré-clínica. Então, pré-clínica às vezes não sai nem da fase pré-clínica, entende? Então, é muito complicado acompanhar a vacina em fase pré-clínica, gente. Eu conheço alguns grupos, não sei nem o nome das vacinas, mas conheço, e assim, fase pré-clínica, até chega, fase pré-clínica, assim, início muito embrionário da vacina, testando em animalzinho de laboratório, aí depois que testa isso, né, é que vai... Na UFMG, eu não sei se é de Ricardo Gazinelli, se a pessoa puder ver qual é o pesquisador, tem uma lá, é a Quimera, então é isso mesmo. Ele colocou agora a Quimera proteica. Eu acho que é a do professor Gazinelli, porque Quimera vem, né,
diferente composição. E é uma vacina que eles estão fazendo tanto para gripe como para SARS-CoV-2. Eu não sei se é essa. E é uma vacina muito interessante. Eu já vi algumas palestras sobre ela, mas aí eu não sei se o nome é esse, né? Porque na época eles não colocaram esse nome. E eles estão fazendo uma nesse modelo, né? E é uma vacina que ela estimula muito a resposta celular. Eles usam a proteína do núcleo, a nucleoproteína do SARS-CoV-2, que ela reveste o RNA, ela faz muita resposta celular. Então, que no entendimento deles, a resposta celular é bem mais importante que a resposta tumoral. Acho que alguém está com o microfone aberto. Eu acho que é o Alan. Agora. Pode passar para a próxima pergunta? Sim. Perguntaram em relação à questão da antecipação da segunda dose da AstraZeneca, de 12 semanas para 8 semanas. Isso é de fato seguro? A da Pfizer? Não, a da AstraZeneca. Da AstraZeneca. Diminuir para 12 para 8. Olha, segurança a vacina tem. A gente não fala de segurança nesse sentido, fala de efetividade, né? Porque a vacina ela é segura independente do prazo que você colocar. Né? A segurança a gente testa do imunizante, quando inoculado no organismo humano. E aí, os estudos dela que mostraram, né, que essa extensão, mostram que ela tem, sim, ela perde um pouco a efetividade dela com menos de 90 dias, mas ela se mantém efetiva. Então, lá com 90 dias, ela é em torno de, com as duas doses, é em torno de 80 quase 83%, se eu não me engano. Quando você faz ela, baixa aí esse um mês, cai para 60 e poucos por cento a eficácia dela, mas continua eficaz, né? No estado de pandemia, mas assim, no meu entendimento, diminuir de 90 para 60 dias é muito pouco, eu não sei se vai atender a essa demanda de controlar uma variante delta, que a pessoa fica aí, 60 dias de intervalo com a delta circulando. Então, eu tenho realmente dúvidas se a redução desse intervalo vai ter algum impacto. Reduzir para o tempo original dela seria 28 dias, que é o estudo dela de fase 3, né? Que é da Oxford. O estudo dela de fase 3 dá isso. Mas quando você estende, a resposta imunológica melhora. E eles têm um dado agora muito interessante de extensão de 11 meses. Explode a produção de anticorpo. É muito melhor. Muito melhor. Eles publicaram esse trabalho recentemente, do grupo de Oxford. Entendido. Isso é bom porque bastante gente está em dúvida em relação a isso, né? Dessas mudanças das datas. Uhum. O que está acontecendo, assim, aqui no Brasil está acontecendo, né? O ponto é se vai realmente segurar a delta, né? Como eu falei para vocês, eu tenho dúvida. Porque no caso da Pfizer, reduzindo aí para o tempo original dela, que é 21 dias, sim. Aí você pode já imunizar. O problema é a gente ter vacina para fazer essa redução. Porque quando fez a extensão do prazo, era para você atender a maior quantidade possível de pessoas, né? Vacinando com uma dose, esperando aí 3 meses para vacinar com a segunda, que dá tempo à produção de mais vacinas. E aí você vai vacinando. Mas, enfim, então o que a gente precisa é correr com vacinação e acelerar as 2 doses. E as pessoas que já tomaram uma dose, não deixar de fazer a segunda dose, que está acontecendo das pessoas tomarem a primeira dose e achar que estão super protegidas, né? Isso não existe. Só tem uma vacina com uma dose, que é a da Janssen. Exatamente. Isso está acontecendo bastante. Bom, passando para a próxima pergunta, sabemos que tem várias pessoas que estão burlando esse sistema de vacinação aqui no Brasil. Então, elas estão tomando mais de uma vacina ou estão tomando vacinas de diferentes farmacêuticas. Então, o que você pensa assim, em questão nesse sentido? De qual momento é para tomar essas vacinas diferentes? Por enquanto, nenhum momento. A gente não tem, né, a necessidade de intercambiabilidade. A intercambiabilidade ela só é necessária quando a gente toma a primeira dose e aí tem algum problema com essa primeira dose, por exemplo, a pessoa forma trombos, tem tromboembolismo, no caso das grávidas, né?
que elas tomaram a primeira dose, e aí logo depois teve o caso da grávida no Rio de Janeiro que faleceu, e aí o Ministério suspendeu o uso da AstraZeneca para grávidas, e elas estão aí sem receber a segunda dose. Aí só pode receber a segunda dose depois que tiver o neném, 45 dias depois né, após o puérpero. São 45 dias após o nascimento do bebê. E aí conseguiu-se, né, fazer a intercambiabilidade com as grávidas especificamente, mas para o restante da população não tem necessidade de fazer isso, né? Agora, se tiver em outro momento, sim, não tem problema, porque já tem estudo de intercambiabilidade, mostrando que a intercambiabilidade, né, que é você vacinar com uma dose de uma vacina de um tipo e a segunda dose de outra. Então, os estudos de intercambiabilidade existem para Oxford, Pfizer e Moderna, as vacinas de vetor viral e RNA. E elas se mostram bastante efetivas, né? E uma estimula a outra e faz uma resposta imunológica muito boa e são seguras, né? Eles fizeram o teste de segurança também. Então, no caso das grávidas, sim, eu acho que não pode deixar essas grávidas descobertas, esperando aí, depois que nasceu o neném, ainda 45 dias, para fazer a segunda dose. Ficar aí, tem grávida que já está aí há mais de 6 meses, né? Então, a vacina, ela continua eficaz, né? Sim, porque esse estudo que eu falei para vocês aí, que tem mostrando que a extensão 11 meses ainda faz uma resposta mais potente, né? Garante aí a imunização depois de um tempo. Mas, com a variante Delta, né? Acontecendo, aí circulando no Brasil, é muito perigoso você deixar a grávida faz Covid grave, né? Muitas grávidas fazem a forma grave da Covid, né? Então, o Brasil é o país que a gente tem a maior mortalidade de grávida com Covid. E independe se a grávida tem ou não comorbidade, viu? Ela, geralmente se infecta, sofre a infecção, né? Ela pode fazer a forma grave de Covid. Então, é importante que elas sejam protegidas. Mas, para o restante da população, eu ainda não vejo necessidade disso. Entendi. Eu até, durante o início desse ano, que ainda não tinha assim, uma vacinação em larga escala para as grávidas, eu vi bastante casos de pessoas que estavam grávidas e no finalzinho da gestação começava a gerar várias questões e tinha que ser rapidamente caminhada para o hospital para ter o parto, e aí foram tendo vários problemas em relação a isso. Mas indo para a próxima pergunta, perguntaram se a pessoa que já foi vacinada, ela pode se reinfectar por alguma variante, mesmo que ela tenha alguns sintomas leves, caso ela já esteja vacinada e seja reinfectada. Qualquer pessoa vacinada pode se infectar. A vacina, ela não evita a infecção, mas a pessoa infectada não necessariamente vai fazer a doença, que é isso que a vacina faz, é proteger de você fazer a doença, né? Então, a gente tem vários casos de pessoas que já foram vacinadas e se infectaram com Covid, mas fizeram forma leve da doença, que é esse o papel, né, da vacina, fazer a Covid virar literalmente uma gripezinha, nesse caso sim, né? E a gente também tem casos de pessoas que fizeram até a forma grave da Covid, mas saíram como pessoas idosas, mas se não tivesse tomado a vacina, essa pessoa teria vindo a óbito. Então, a vacina evita o quê? A morte, mostrando o papel importante dela na proteção contra essa doença, que é mortal, entende? Sim. Perguntaram também essa questão que viram em uma matéria, se essa questão da vacinação, né, ela pode ter alguma alteração no ciclo menstrual das mulheres. Olha, é a segunda vez que me perguntam isso, e assim, não tem estudo em relação, né, ao ciclo menstrual da mulher, eu não conheço nenhum estudo que mostre a relação do uso de vacina com a alteração do ciclo menstrual feminino, não. Pelo menos até agora, nenhum relato sobre isso. Aí a pessoa, mas eu tomei vacina, alterou meu ciclo menstrual. Mas foi da vacina? Pode ser que tenha tido algum outro evento aí que a pessoa tenha tido essa alteração, e não necessariamente da vacina. Mas eu não conheço nenhum estudo que tenha mostrado, olha, tantos relatos de mulheres e fazendo uma causa e efeito. Entendi. E perguntaram também essa questão que várias pessoas tomaram a mesma vacina, mas algumas tiveram determinados efeitos colaterais e outras
não sentiram nada ou tiveram efeitos colaterais bem leves. Como é que é essa diferença para isso? Pois é o que eu falei antes, são uma característica muito individual de cada pessoa. Tem a ver com característica genética da pessoa, a capacidade da pessoa responder a esses adjuvantes. Então, isso é muito particular de cada indivíduo. Às vezes, numa mesma família, para você ver como é muito particular, mesmo sendo uma característica genética, a gente, cada um, é um ser muito diferente do outro, mesmo sendo irmão, mesmo sendo gêmeo. Tem as pequenas diferenças entre os indivíduos. Então, isso você pode fazer, e cada indivíduo pode responder diferente aos adjuvantes presentes na vacina. E, inclusive, a resposta imunológica à vacina ela é diferente de indivíduo para indivíduo. E pode ter pessoas que não respondem à vacina, isso existe. Isso é uma característica genética. Quem já fez imunologia, que conhece uma molécula chamada MHC, é uma molécula que mostra o pedacinho da vacina para o linfócito T. E essa molécula é altamente polimórfica na população. Eu vou subir um pouquinho o tom aqui de conhecimento, mas assim, ela é muito variável entre os indivíduos. É como se fosse o nosso CPF. Cada um tem um CPF único e não muda esse CPF. Então, essa molécula é como se fosse o CPF de cada um tem o seu, e é diferente, totalmente diferente do outro. Então, essa molécula seria como se fosse o CPF da gente, e aí cada um vai ter um jeito de responder. Aí vai ter gente que responde muito bem, tem gente que não consegue responder a vacina, isso acontece, é um pequeno percentual da população, mas acontece. Não é impossível de acontecer. Mas não é a vacina A, B ou C ou D, não, é qualquer vacina. Eu não respondi porque foi Coronavac, porque foi Pfizer, não. A pessoa não vai realmente responder a vacina. Um exemplo que a gente tem, que eu acho que vocês que são da saúde, né, vocês têm que, todo aluno do curso de saúde, antes de ir fazer contato com o paciente, o pessoal que é do laboratório, antes de fazer estágio, tem que tomar a vacina da hepatite B. Né? Todo mundo tem que fazer, todos nós temos que tomar a vacina da hepatite B. E aí faz o teste, é uma das únicas vacinas que a sorologia é muito boa. O teste para detecção de anticorpo é muito bom. Essa é uma das únicas vacinas que a gente testa anticorpo. Agora, só quem é profissional da saúde faz isso. Para quê? Para ver se, ou estudante, né? Para ver se soro converteu, ou seja, para ver se a vacina estimulou a produção dos anticorpos. Certo? Esse é o correlato de proteção para a vacina da hepatite B. E aí, a pessoa faz, né, o esquema de vacinação, vai dosar, não tem um anticorpo. Aí tem que fazer um novo esquema de vacinação. Aí faz de novo, também não deu anticorpo. Então, essa pessoa é uma não boa respondedora, né? Porque o correlato de proteção da vacina é a produção de anticorpo. E aí, o que é que vai fazer? Não faz nada. Essa pessoa vai ter que ter muito cuidado na manipulação de amostra, com paciente, etc., porque ela não responde à vacina. E isso acontece. Sim, aproveitando Só um isso. pouquinho. Assim como acontece, por exemplo, tem gente que faz super saudável e faz a forma grave de Covid e morre. Nossa, aquela pessoa, um atleta, né? Tem isso também? Então, tem alguma coisa na característica genética dela lá que fez ele ter a forma grave de Covid. Exatamente. Até perguntar essa questão se esse efeito adverso, maior ou menor, tem a ver com a efetividade da vacina, por exemplo. Não, de forma nenhuma. Não. Tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Isso é um papel do adjuvante. O imunizante é quem é responsável por estimular, né? O produto lá que vai estimular o sistema imunológico. O adjuvante, como o nome fala, ele é uma substância que ajuda na resposta, que faz inflamação para provocar mais as células. Mas o linfócito, que é a célula que vai fazer a memória imunológica, o que é importante para ele é o imunizante, que é quem ele vai enxergar e vai reagir para fazer a memória contra o vírus. Sim, entendi. Voltando à questão da intercambiabilidade, o que a senhora acha em relação a essa vacina para eventos adversos graves? Não entendi. Vacina para eventos adversos? A gente tem vacina? Não. O que a senhora acha sobre a questão da intercambiabilidade de vacina para esses eventos adversos graves? Sim, no caso, se tem, não, até agora, né, os estudos que têm com intercambiabilidade mostram que os eventos adversos são similares às vacinas originais, dadas de forma homóloga. Então, e isso pode variar de indivíduo para indivíduo. Pode ser que o indivíduo faça um evento adverso mais grave não, mais intenso do que outro. Mas, assim, no estudo que eles fizeram o teste da intercambiabilidade, se mostrou muito similar à vacina dada de maneira homóloga, ou seja, a mesma vacina nas duas doses.
Sim. E até perguntaram essa questão das pessoas que estão escolhendo qual vacina tomar. O sommelier de vacina. Aí eu acabei não respondendo a história da pessoa estar tomando a terceira dose, né? E é a mesma coisa, tá? Essas pessoas estão tudo no mesmo grupo, né? De pessoas que são pessoas que com pouca sensibilidade para a situação que a gente está vivendo agora, né? São pessoas que só pensam em si próprias, né? Quando você está buscando a vacina, porque isso não tem o menor sentido. As vacinas todas que estão aí, elas passaram por testes, elas foram aprovadas quanto à segurança, quanto à imunogenicidade, que é a capacidade de estimular o sistema imunológico, e elas vêm se mostrando bastante efetivas. E a gente vê isso quando a gente vê a diminuição de casos de infecção, né? E de hospitalização. Então, que as pessoas têm que atentar a isso e ir tomar sua vacina sem estar perguntando: vacina não é roupa, vacina não é sapato, vacina não é perfume. Então, as pessoas têm que parar com esse tipo de comportamento, que é um comportamento muito maléfico, que só faz essa pandemia crescer ainda mais. Porque quando você para a vacina e não tomar a vacina que está disponível, você está ficando suscetível a se infectar e espalhar esse vírus para outras pessoas. Então, é uma atitude, na minha opinião, extremamente irresponsável e egoísta de quem faz isso. A mesma coisa para quem toma a terceira dose de vacina, né? Já sabe que tomou 2 doses e vai, né, de caso pensado em outra cidade ou em outro lugar para tomar a terceira dose, né? E você está tirando aquela vacina de outra pessoa. Então, para mim, é a mesma situação. O sommelier de vacina e né, a terceira dose, eles estão ali no mesmo patamar de pessoas egoístas, insensíveis e pouco preocupadas com o coletivo. Essas pessoas são pessoas egoístas, na minha opinião. Concordo com o que você disse. Até vou puxar uma outra pergunta que queriam saber se já tem algum estudo científico comprovando que já é indicada a necessidade de uma terceira dose para a vacina da Coronavac. Para nenhuma, na verdade, né? Então, isso já vem sendo discutido, já tem teste sendo feito. Esse artigo que eu falei da Oxford, que eles fazem a extensão do prazo, né, até 11 meses, eles fizeram o estudo de terceira dose também, né, mostrando a efetividade de terceira dose caso ela seja necessária, né? Então, assim, até agora a gente não vê necessidade de terceira dose, está sendo discutido, bastante discutido, né, em relação por conta das variantes que estão surgindo. Mas o que é que se mostra? 2 doses dessas vacinas, todas elas conseguem segurar todas as variantes. Então, o importante é a vacina. A gente não tem que estar pensando em terceira dose quando a gente só tem 20% da população vacinada com 2 doses, gente. É insano estar discutindo terceira dose. Insano. Sim. Exatamente. E perguntaram de novo essa questão da intercambiabilidade para casos específicos, como por exemplo, uma pessoa, na verdade, se uma pessoa não for grávida ou que fez um evento com trombose, por exemplo. Sim, é uma ótima pergunta. No meu entendimento, essa pessoa com um laudo médico devidamente, né, encaminhado, essa pessoa sim, e isso acontece na Europa, né? Foi quando começou a acontecer a intercambiabilidade na Europa, foi exatamente nesses casos. Pessoas que fizeram eventos trombóticos após o uso da vacina de Oxford, e aí foi suspensa, essa pessoa foi proibida de tomar a segunda dose, e aí eles começaram a questionar o uso, né, de uma outra vacina que não fosse vetor viral e fizeram então a segunda dose com vacina de RNA. Uma pergunta excelente. E no meu entendimento, sim, desde que tenha todo um laudo médico, um histórico do paciente mostrando isso, a orientação de se fazer com outra vacina, né, fazendo a vacina heteróloga, no caso, uma vacina da Pfizer, por exemplo. Muito boa pergunta. E assim como, pelo menos até agora, foram essas perguntas, essa seria a última pergunta do chat. Então, se mais alguém quiser mandar alguma, pode enviar que nós vamos anotar. Eu vou passar agora para a professora, que seria o intervalo da vacinação do Covid, ele é válido para todas as vacinas, né? Ou é só para dar gripe que tem esse intervalo de 15 dias? Para qualquer vacina. Para qualquer vacina faz esse intervalo, porque, como eu falei antes, ela não foi testada com outras vacinas, né? Então, a gente sempre orienta, qualquer vacina que se for tomar, deu espaçamento aí de 15 dias. A gente fala mais da influenza porque é a que está sendo aplicada conjuntamente, não é verdade?
Mas a gente, por exemplo, no começo do ano, foi aplicada em idosos a do pneumococo. E aí, aí logo em seguida começou a aplicação das vacinas da Coronavac, no caso foi a Coronavac, foi a primeira, né, da vacina contra a Covid aqui no Brasil, na população idosa e nos profissionais de saúde. Então, muito idoso tinha acabado de tomar a pneumococo. Então, teve que esperar aí uns 15 dias para eles fazerem a vacina de Covid. Perguntaram também na questão de tomar 2 doses de uma vacina, mais de um ano depois tomam outro tipo de vacina. Como é que funcionaria nesse caso? Então, eu acho que vai funcionar normal, né? Então, eu acredito que depois de um ano, eu não sei como é que vai ser a organização disso aqui no Brasil. Mas eu acredito que a pessoa vai tomar o que tiver disponível, independente do que tomou anteriormente. Eu não sei como é que o Ministério vai organizar isso. Isso aí só vai ser ano que vem. E a gente tem que ver como é que vai ser a organização. Por exemplo, eu tomei Coronavac. Ano que vem eu vou tomar, chegar no posto aqui tiver eu tomo, né? Então, isso é uma questão a ser discutida, mas no meu entendimento não teria problema nenhum. Eu chegar no posto, se for Coronavac, eu tomo Coronavac. Se for Pfizer, eu tomo Pfizer. Né? Depois de um ano, para fazer a minha nova vacina, aquela minha vacina anual. Perguntaram também essa questão, por que a Pfizer é a fabricante que indica a segunda dose após 21 dias e aqui no Brasil está sendo indicado para 3 meses. Então, porque foi feito, o estudo original da Pfizer foi feito com 21 dias. Então, a bula dela traz isso, inclusive o fabricante, ele, quando foi feita essa coisa da extensão, ele falou, olha, a nossa orientação que está em bula é o estudo de fase 3, que a gente mostrou, é o único estudo que a gente tem, e ele está certo quando ele diz isso. É o único estudo que nós temos para garantir a efetividade da vacina, porque ele não pode dizer que vai ser eficiente em outro espaçamento de tempo que eles não fizeram. Mas, no Reino Unido, foi feito um estudo aumentando esse espaço de tempo. E eles mostraram, né, que ela continuava efetiva, mesmo após 3 meses de diferença. E por isso que lá no Reino Unido eles adotaram esse espaçamento para quê? Para aplicar na maior quantidade possível da população. E aí o Brasil adotou também, né, esse espaço de tempo. Perguntaram também sobre essa questão do... Se você tomou uma vacina e teve trombose, a pessoa ela vai tomar a segunda dose da mesma vacina ou vai ser necessário mudar? Aí você tem que avaliar isso com um médico. O médico é quem vai fazer isso, como a gente falou anteriormente, né? Se o médico entender, depende do evento, como é que foi, né? Se foi, realmente foi muito grave, se foi um evento trombótico muito leve e tal, e o médico entender que não tem necessidade, aí é entre o médico e o paciente. Ele vai fazer toda uma análise daquele paciente, né? Porque às vezes ele usa um anticoagulante, faz uma prescrição de anticoagulante antes da vacina e tal, e esse aqui garante que ele tome e não vai ter problema, mas é uma questão entre o médico e o paciente, e caso seja necessário fazer a vacina heteróloga, ele vai ter que fazer um laudo com essa solicitação para que aquele paciente, então, faça o uso da vacina heteróloga. Sim, entendi. E perguntaram em relação às pessoas que têm alergia na composição da influenza, por exemplo. Elas podem reagir também à composição da vacina do Covid? Não, porque são diferentes, né? Elas têm composição diferente. Normalmente, as pessoas que têm alergia à vacina da influenza é porque ela tem traços de ovo, né? A vacina de influenza, o vírus é crescido em ovo, né? Como a célula germinal dele, e aí depois ele é purificado, mas mesmo com o processo de purificação e limpeza, sempre fica traço da albumina ali do ovo, e muita gente tem alergia a esses produtos lá. E aí, né, agora depende, se tiver algum outro componente que não seja a albumina, que é o mais comum de fazer esse processo alérgico, se tiver algum outro componente ali, na substância que seja similar, a pessoa pode fazer alergia. Mas geralmente é a ovo que a pessoa tem alergia, e na vacina, na Coronavac, não tem essa produção, não tem essa composição. No caso, o vírus, ele não é crescido em ovo, ele é crescido em células, então não tem absolutamente nada de albumina ali, o ovo albumina, né, no caso. Sim. E tem uma pergunta aqui sobre a questão do teste sorológico, assim como é feito para hepatite B, se é importante ser feito para essa questão da resposta imunológica após ter tomado a vacina da Covid. Então, como a gente já falou antes, lá no começo, não existe, para a hepatite B, como eu falei, é a única vacina que você tem realmente um teste bom e bem padronizado.
Para a COVID, não tem um teste bem padronizado, nós não temos ainda o chamado correlato de proteção, é anticorpo ou é resposta celular. A gente não tem isso, e a gente faz isso na hepatite porque é necessário, no caso de profissional da saúde. Pessoa que não é da área da saúde, nem testa. Aí eu volto à pergunta, quantas vezes você vacinou e foi fazer testagem de anticorpo? 0. A não ser que seja um estudante da saúde e precise testar se sua vacina para hepatite deu ok, porque senão você vai ter que fazer revacinação. Né? No caso da COVID, né, a gente não tem esse correlato de proteção ainda, pode ser que mais para frente tenha, se melhore as técnicas, né, e se veja qual é o tempo ótimo para fazer essa dosagem, porque isso varia de indivíduo para indivíduo. E aí tem que ter toda uma padronização para isso, que não foi feito, não deu tempo, e aí ninguém tem interesse para isso, porque não tem necessidade. Como eu falei, essa testagem de anticorpo não me diz absolutamente nada. Você pode ter anticorpo bombando, e esse anticorpo não neutralizar bem o vírus, dizer, é neutralizando, tá, depois ele cai, depois aí você doutor, tá bombando, o anticorpo ele caiu, pronto, e aí? E aí você não faz ele bem depois que você não teve uma boa resposta celular, ele não vai me responder nada. Certo. Perguntaram em relação acerca da incidência da SGB com a vacina da Janssen. Ocorreu o mesmo com as vacinas da influenza A? Da influenza, eu não sei se tem Guillain-Barré associada à influenza. Sim, tem associação com influenza, lembrei agora, tem associação com influenza raríssimos. Gente, olha, vacina de uma maneira geral, vacinas, né, com substâncias adjuvantes, elas podem levar a eventos raros, né, reforço, raros, como o desenvolvimento de síndrome de Guillain-Barré, né, que é a SGB. Então, são eventos muito raros que podem sim acontecer para qualquer vacina. Tem várias vacinas que podem levar a esse desenvolvimento. Então, ainda assim, a gente, na COVID, faz essa pesquisa, né, para ver se realmente tem alguma relação, assim como a própria COVID. A própria doença, a própria infecção pode levar também ao desenvolvimento de doenças autoimunes. Por quê? O que é que faz o desenvolvimento de uma doença autoimune? A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune, que ela normalmente se desenvolve após algumas infecções que a gente tem, né, causada por alguns micro-organismos, inclusive influenza pode causar isso, ou depois de um processo de vacinação, independente de ser COVID ou não. Tá? Então, mas eu reforço, são eventos raríssimos. Certo, entendi. E perguntaram sobre a questão de quem já teve AVC. Deveria evitar a AstraZeneca por conta dos casos que já foram apresentados, mesmo sendo um número baixo? Olha, a orientação é que não, mas assim, eu sempre, nessas situações, é muito pontual, depende muito do paciente e tem que ter a conversa sempre com o médico. O médico é quem vai dar o aval. Então, esses tipos de perguntas, que é muito específica, assim, para as situações, isso não é geral. Então, a pessoa que já teve algum tipo de trombose ou AVC tem que conversar com seu médico e decidir junto com ele. Né? Então, essa decisão é conjunta com o clínico que acompanha. É sempre essa a minha orientação. É a mesma coisa das alergias. A pessoa, mas se tiver alguma coisa que vai causar alergia, converse sempre com o seu médico. Ele vai ler a bula e vai ver o que é que tem ali de possível, de produtos possíveis que possam causar alergia. Então, a melhor pessoa para você tomar essa decisão, para conversar, é o clínico que lhe acompanha. Não, detalhe, não é qualquer médico, é o clínico que lhe acompanha, que é o que melhor conhece a sua vida. Como diz a história, médico ou padre, né? Para quem é católico e gosta do padre. Sim. Bom, as perguntas aqui no chat. Tem mais uma que perguntaram. Se a pessoa ela já tomou 2 doses da vacina da Covid em 2021, ela terá que tomar as 2 doses em 2022 ou apenas uma dose? Então, isso a gente ainda não sabe como vai ser o esquema né? vacinal. É uma boa pergunta. A gente ainda não sabe como é que vai ser esse esquema vacinal. Isso a gente só pode ver mais para frente, como é que vai ser isso. Tem estudos que mostram, né, não com a vacina, mas com pessoas que já foram infectadas por Covid. E, inclusive, já tem essa orientação, não, né? Já tem isso na Europa, as pessoas já discutem muito isso, que quem já foi infectado precisa só de uma dose da vacina, não precisa de 2. Tem trabalhos mostrando que quando a pessoa já foi infectada, que toma uma dose, a produção dele de anticorpo vai lá para cima, tanto a resposta humoral como a celular.
é muito mais intensa do que quem não foi infectado e toma vacina. É um trabalho muito interessante mostrando isso. Então, aí vem essa pergunta interessante, vai precisar tomar uma dose só ou mais de uma? Isso ainda tem que ser definido, tem que ser discutido para ver como é que vai ser. Certo. Agora, o nosso coordenador disse que tinha algumas dúvidas para te fazer, então vou abrir para ele Ok. e para você responder as perguntas dele. Pois não, professor. Boa noite. Que bom. Vamos lá. Uhum. Sim, exato. O medicamento, normalmente, ele é usado para combater ou controlar uma doença que está instalada, não é isso? Então, é uma substância química que está lá numa composição tal que você vai trabalhar num paciente para diminuir sinais e sintomas clínicos ou melhorar ou combater uma doença. Por exemplo, um antiviral. Vamos pensar no a gente está falando de vacina, vamos comparar a vacina com o antiviral. O que é que o antiviral faz? Ele vai agir no ciclo de replicação do vírus, impedindo que esse vírus se prolifere, né, e cause aquela doença. E aí ele não consegue se proliferar, e aí esse medicamento pode causar, né, essa inibição dessa proliferação dele, e ele acaba sendo eliminado pelo próprio sistema imunológico, porque aí o medicamento se associa com o sistema imunológico. A vacina, ela não é considerada medicamento, por quê? Porque ela é um imunobiológico, né? A gente tem alguns imunobiológicos que funcionam como medicamento. No caso da vacina, não. A vacina, ela é uma substância produzida para estimular o sistema imunológico para que ele combata o patógeno e elimine o patógeno, né? Ele não vai tratar a doença, ele não vai eliminar doença estabelecida. Então, você toma antes de adoecer, né? Então, ele funciona para prevenir. Então, por exemplo, a gente tem alguns medicamentos que estavam dizendo aí para usar como preventivo, né? Mas a gente não conhece muito desses medicamentos preventivos para a doença, não, né? Então, a gente não tem, não é isso? É só um minuto. Alan, não tem como ouvir você. Não tem como. Aí você repassa a pergunta, Manuela. Ah, então tá bom. Tá, tudo bem, tudo bem. Sim, aí só falando em relação, por exemplo, aí a gente tem imunobiológico, que ele funciona como um medicamento. Por exemplo, a gente pode usar, a gente tem uns imunobiológicos que são, por exemplo, eu tenho as chamadas proteínas de fusão. O que é isso? Eu pego uma proteína que é um receptor de um hormônio do imunológico, de uma citocina, ligada à porção FC de imunoglobulina, que é para inibir a ação de uma citocina inflamatória para tratar a doença autoimune, ou de uma molécula que é importante para controlar a doença autoimune. Isso existe no mercado, né, chamados imunobiológicos. Eles têm uma ação medicamentosa para prevenir, né, evitar e tratar, no caso, para tratar doenças instaladas, no caso de doença autoimune, por exemplo. São extremamente caros. A gente tem, por exemplo, na própria COVID, a produção de anticorpos monoclonais, que eles combatem a COVID neutralizando aquela tempestade de citocinas.
né, que são chamados imunobiológicos. É uma classe de medicamentos. Sim. Bom, o professor Alan perguntou aqui se pode ter alguma interação de vacina com algum medicamento, né? Então, a relação, né, de vacina com algum medicamento que possa fazer interferência. Os medicamentos que, na verdade, deixam a pessoa, vamos dizer, menos responsiva à vacina é o uso de imunossupressor, né? Então, pacientes que precisam fazer uso de imunossupressor, eles são orientados sim a se vacinar, mas eles podem ter uma resposta menos eficiente à vacina do que indivíduos que não usam imunossupressor. Que paciente usa imunossupressor? Paciente que tem doença autoimune, né, pacientes transplantados. Então, essas pessoas geralmente fazem uma resposta não tão efetiva quanto os indivíduos que não fazem uso de imunossupressor. Então, em relação às vacinas, os medicamentos que podem fazer alguma interferência na capacidade do indivíduo responder, não diretamente na vacina, mas no produto da resposta imunológica, são os imunossupressores. Então, pacientes que fazem uso de imunossupressores. Mas eles são orientados, sim, a fazer o uso da vacinação. Bom, aí outra pergunta do professor Alain é se a pessoa que tomou a vacina pode fazer uso de bebida alcoólica, se tem alguma interação. A resposta é não, não tem nenhum estudo que mostre a interação de álcool com a vacina, né? Então, o que é que a gente orienta? A pessoa também não vai fazer uma vacinação, o ideal é que você não saia tomando todo o álcool do planeta, né? Porque o álcool, ele é imunossupressor. Mas ali, você quer tomar uma taça de vinho, vacinou, quer tomar uma taça de vinho no almoço, não tem problema nenhum, isso não vai interferir no seu processo de imunização, né? Então, não tem essa interferência que a gente observa, por exemplo, com alguns medicamentos que você realmente não pode tomar junto com álcool de forma nenhuma, né? Então, no caso da vacina, não tem nenhum estudo, nada na literatura, já no passado, a gente estuda vacina há muitos anos, que alerte para essa interferência. Então, eu vi até alguns vídeos, né? E até uma moça aplicando a vacina e dizendo, da Janssen, olha, o senhor só não pode tomar álcool só depois de 3 dias. Isso não existe. Eu não sei onde ela foi orientada para falar isso. Eu fiquei até preocupada. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, o que essa moça está falando? Está falando porque a bula não traz isso, não tem uma orientação nenhuma em relação a isso, entende? Eu acho que é para o povo não beber. Não estou orientando ninguém a beber, tá? É uma observação. Agora, sim, se a pessoa que tomou a vacina quer tomar uma taça de vinho no almoço ou no jantar, isso não é impeditivo, não. Posso falar? Nada, Alain, imagina. Então, gente, o nosso professor coordenador pediu desculpas para todo mundo que está assistindo nosso evento por conta do áudio dele, acabou não saindo o som, mas a professora duas perguntas dele, então eu espero que vocês tenham conseguido entender. E eu vou fazer uma pergunta que colocaram no chat enquanto isso, que perguntaram para você, professor, em relação se você sabe se o AVC ele pode ter sido uma causa da vacina ou de algum problema já pré-existente. Não tem como saber. Não tem como saber. Isso aí é só exames que podem avaliar isso, né? Então, testes, a pessoa tomou a vacina, teve um AVC, ela podia já estar com predisposição para fazer isso, enfim, se a vacina teve alguma interferência ou não, isso tem que ser feito uma análise muito criteriosa, muito cuidadosa, né, por um médico com expertise na área, né, um neurologista, para fazer essa avaliação, com todos os exames que são necessários para fazer essa análise. Então, não tem como dizer. Entendi. E fizeram uma outra pergunta em relação, caso uma pessoa faça uma doença autoimune, ela tome a vacina.
que estimula o sistema imunológico. Não deveria ser perigoso essa pessoa tomar a vacina? Não, a gente tem várias pessoas com doença autoimune e faz uso de vacina. Algumas doenças autoimunes, os médicos, né, que são especialistas na área, tipo síndrome de Guillain-Barré, eles pedem que as pessoas evitem o uso de determinadas vacinas. Então, isso o médico que acompanha, né, o paciente, ele geralmente faz a orientação em relação, ele olha a vacina, analisa a vacina, e ele é uma das únicas doenças autoimunes que tem mais restrição para a vacinação é a síndrome de Guillain-Barré. Entendi, certo. Bom, essas foram as perguntas e eu acho que a gente pode encerrar a nossa live. Quero agradecer mais uma vez, no nome de toda a Liga, que foi uma live muito boa. Agradecer por você aceitar o nosso convite, participar, disponibilizar o seu tempo para estar aqui presente e explicar todas essas questões que você falou muito bem. E eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui com um aprendizado muito rico e com muita novidade, né? Você trouxe muitas informações enriquecedoras. Então, agradeço bastante e espero que você possa participar de outros eventos da Liga, aulas e que for organizado daí para frente. Eu que agradeço, Manuela, a você, a toda a equipe, a professora Alan, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse evento. Para mim é sempre muito prazeroso fazer, né, essa conversa e esse bate-papo para esclarecer as pessoas. Existem muitas dúvidas, a gente viu aí em relação às vacinas, e é muito importante, né, que os profissionais da área, os professores das universidades disponibilizem esse seu tempo, né, para a comunidade em geral, porque acho que isso é um trabalho muito importante que a gente tem que fazer para que as pessoas percam o medo de vacinas e sejam esclarecidas acerca de vacina, o que tem de estudo mais novo. Então, a gente lê bastante, estuda bastante quem é da área, o que tem de mais novo, que está saindo, toda semana sai artigo novo, principalmente nessas revistas de grande impacto, a gente sempre se atualizando para proporcionar para vocês o máximo conhecimento possível. Eu agradeço a oportunidade e estarei à disposição para quando vocês precisarem. Muito obrigada mesmo. Só vou passar mais uma informação que o link da presença ainda está no chat, então ainda tem tempo para quem quiser preencher. E muito obrigada, professora, por estar aqui presente. Nós vamos encerrar a live. Boa noite e um agradecimento para todas as pessoas que assistiram. Deixa eu só fazer uma propaganda aqui antes de encerrar. Claro. A gente tem um Instagram chamado @informa_covid19, né? Quem quiser seguir nosso Instagram. Vou até colocar aqui. A gente posta muita informação, até acho que o Alan já marcou, né, a gente lá no @informacovid. Então, a gente tem bastante seguidor lá e é um prazer se vocês nos seguirem. A gente está sempre postando informação nova, tudo que sai, artigo, informação de artigo científico, o que tem saído sobre Covid, a doença em si e também sobre as vacinas, tá bom? Eu agradeço aí todo mundo e um abraço, uma boa noite. Muito obrigada, gente.